Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com a paz de Jesus em nossos corações que iniciamos mais este momento de estudo e aprofundamento da doutrina espírita. Que a luz da razão e do amor nos guie nesta jornada de conhecimento. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, não veio para destruir a mensagem do Cristo, mas para explicar e restaurar o seu sentido integral. Ele nos oferece a chave para compreendermos as passagens mais enigmáticas do Evangelho. Por muito tempo, a humanidade interpretou certos fatos da vida de Jesus como ruptura das leis naturais, como o que chamamos de milagres. E é justamente sobre isso que nos debruçaremos neste estudo em duas partes. Fenômenos psíquicos no Evangelho, o que realmente estava por trás dos feitos de Jesus. Seriam meros prodígios inexplicáveis, fruto de uma divindade inatingível? Ou seriam manifestações de leis da natureza ainda desconhecida ou mal compreendida à época? Nesta nossa primeira parte, faremos um passo fundamental. Vamos vestir as lentes da razão e do bom senso, como nos ensinou o Espiritismo em a Gênese. Vamos desmistificar o conceito de milagre de acordo com a doutrina. Para Deus, que é imutabilidade e ordem suprema, não há derrogação de suas leis, mas sim manifestações de leis que a ciência de então ignorava. Nosso foco será estabelecer essa base, o que é o milagre sob a ótica espírita e a natureza do médio por excelência que é Jesus. Convidamos a todos a embarcar nesta análise racional e profunda, compreendendo que em Jesus não houve magia, mas sim a mais perfeita aplicação das leis divinas. Venha conosco descobrir a ciência e a filosofia por trás do Sublime Mestre. Então vamos lá. Roteiro 7. Fenômenos psíquicos no Evangelho. O objetivo dessa aula é conceituar milagres segundo a doutrina espírita, analisar alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. E vamos iniciar com a seguinte questão: o que é milagres? A palavra milagre possui um significado que se transforma completamente quando analisado sob a ótica da lei natural e do conhecimento espírita. Na acepção teológica mais restrita adotada por algumas religiões, o milagre é visto como um ato do poder divino, contrário às leis da natureza conhecidas, ou seja, uma derrogação dessas leis para manifestar o poder de Deus. Aqui reside a profunda transformação conceitual trazida pela doutrina espírita, principalmente na obra A Gênese, no capítulo Os Milagres segundo o Espiritismo. Para a doutrina espírita, o milagre no sentido de derrogação das leis de Deus não existe. As leis divinas são imutáveis. Deus, em sua soberana sabedoria e poder, não necessita anular suas próprias leis para provar sua grandeza. Kardec afirma categoricamente que Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Aquilo que a humanidade chamou de milagre no passado é, na verdade, a manifestação de leis naturais
que a ciência da época ainda ignorava. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, por exemplo, os seus fenômenos pareciam prodígios. Após a descoberta da causa, o maravilhoso desapareceu. O Espiritismo demonstra a existência e a ação constante do mundo espiritual e de um elemento fluídico, o fluido cósmico universal, sobre o mundo material. Os chamados milagres são resultado da ação combinada do elemento material e do elemento espiritual, regidos por leis específicas. Em resumo, no Espiritismo, o milagre é apenas um fenômeno, cuja causa, sendo desconhecida, era atribuída à intervenção sobrenatural. O Evangelho é repleto desses fatos, e a doutrina espírita explica como fenômenos psíquicos ou mediúnicos perfeitamente naturais. O que é milagre? Catolicismo. No cristianismo, o milagre tem um papel central. Tem como finalidade conduzir os seres humanos a Deus de modo extraordinário. Na religião católica, não é pedido pela Igreja que se acredite em nenhum outro milagre que não sejam os narrados na Sagrada Escritura. Estes são considerados como fazendo parte da revelação pública divina. Veremos agora a visão do catolicismo e o contraste com o espiritismo. A doutrina católica confere aos milagres narrados nas Escrituras um valor de prova e revelação. A finalidade central é que milagre tem a finalidade de conduzir os seres humanos a Deus de modo extraordinário. Ele serve como sinal do poder da verdade divina, que transcende a capacidade humana e as leis naturais. Os milagres bíblicos são considerados partes integrantes da revelação pública divina. Eles atestam a divindade de Jesus e a autoridade de sua mensagem. Embora a Igreja Católica não exija a crença em milagres posteriores, a fé nos milagres contidos na Sagrada Escritura é vital para a sua base teológica. O Espiritismo, como ciência, filosofia e moral, respeita todas as crenças, mas se fundamenta na análise racional dos fatos, rejeitando o conceito de intervenção sobrenatural ou derrogação das leis de Deus. Para o catolicismo, o milagre é essencialmente sobrenatural. Para o espiritismo, o milagre é essencialmente natural, mas ainda não explicado pela ciência terrena, sendo, por isso, classificado como fenômeno psíquico ou mediúnico. Ao estudar os fenômenos psíquicos no Evangelho, a doutrina espírita não busca desmerecer a figura de Jesus, mas se engrandecê-la ao demonstrar que seus feitos não foram truques ou quebra de leis, mas sim a aplicação sublime e perfeita de leis universais, que ele, como espírito puro, dominava completamente. Ele agia pela ciência superior do espírito. O que é milagre? Espiritismo. Segundo a doutrina espírita, religião que tem como base o cristianismo, não existe milagre na acepção comumente empregada a este termo. Para o espiritismo, todos os acontecimentos ocorrem dentro das leis da física, da química e da biologia, sendo essas leis criadas e mantidas por Deus.
e sendo Deus perfeito, não haveria motivo para derrogá-las ou contradizê-las, uma vez que elas próprias derivam da perfeição. A doutrina espírita, por ser, em sua essência, um cristianismo redivivo, fundado na moral de Jesus e explicado pela ciência e filosofia, refuta a ideia de milagre na acepção de fenômenos sobrenaturais. O princípio fundamental é a perfeição de Deus. Se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, suas leis são por natureza perfeitas e imutáveis. Não há derrogação. Se as leis fossem perfeitas e ele as derrogasse, as anulasse ou as contradissesse, estaria provando que elas são falíveis, ou que ele, o Criador, é inconstante. O Espiritismo em A Gênese é categórico. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. O Espiritismo fornece a chave científica para os fenômenos. O fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, o princípio da matéria, e que se manifesta em dois estados, eterização e materialização. Os fenômenos atribuídos a milagres não são a anulação da lei, mas sim a manifestação da lei de interação entre a matéria fluídica e a matéria condensada. O milagre é um fenômeno fluídico psíquico. Os fatos que Jesus realizou, como curas, aparições, ação sobre a matéria, são a aplicação de leis naturais relativas aos fluidos e ao poder da vontade do Espírito. Portanto, o milagre é apenas um termo que define o desconhecimento da causa. O que é misterioso hoje será lei natural amanhã, com certeza. A nossa missão como espíritas, divulgadores, é transformar a admiração, o milagre que gera um maravilhoso, em entendimento e racionalidade que gera a fé inabalável. O que é milagre? O milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, obras que são da sua vontade, e seria pouco digno da suprema potência exorbitar da sua própria natureza e variar em seus decretos. Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, Provas Experimentais da Sobrevivência, capítulo 5. A frase de Leon Denis reforça o pilar da doutrina espírita, a fé inabalável em Deus, como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e a absoluta perfeição que dele emana. Leon Denis toca na questão da dignidade e coerência do Criador. Seria pouco digno da suprema potência exorbitar da sua própria natureza e variar em seus decretos. Sugere que Deus teria que agir contra seu próprio ser, o que é ordem e harmonia. Variar em seus decretos implica que suas leis não seriam eternas, fixas e perfeitas desde o início. Se ele precisa derrogar uma lei, significa que essa lei é falha. Ora, uma lei falha não pode ter sido criada por um ser perfeito. Onde o dogma vê uma ruptura da lei, o Espiritismo, com Kardec e Leon Denis, enxerga apenas o desconhecimento humano de uma lei mais sutil ou superior. O milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus. Isso não significa que a lei foi suspensa,
mas sim que a lei que rege o fenômeno era oculta e, portanto, parecia extraordinária ou sobrenatural aos olhos da humanidade. O Espiritismo, a terceira revelação, veio justamente para revelar essas leis eternas, as leis fluídicas e psíquicas que tornam os eventos do Evangelho como as curas e as manifestações perfeitamente naturais. O que é o milagre? O milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca derrogação das leis naturais, que funcionam igualmente para todos. Francisco Cândido Xavier, Dicionário da Alma. A frase de Chico Xavier estabelece 2 pontos cruciais que devem ser destacados. As leis de Deus são universais e imutáveis. Os fenômenos, mesmo os mais extraordinários, não são exceções. Eles ocorrem igualmente para todos, embora nem todos tenham mérito ou capacidade evolutiva para manifestá-los ou compreendê-los. A lei não se curva. Nós é que, pelo progresso, aprendemos a interagir com ela. O Espiritismo é uma doutrina que naturaliza o que o mundo chama de sobrenatural. O que é o milagre? Milagre, designação de fatos naturais, cujo mecanismo, a lei divina, ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, O Espírito da Verdade, estudos e dissertação em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Veremos agora a contribuição de Emmanuel. Ele fala do mérito e sintonia. O espírito só consegue interagir com as leis mais sutis do universo de forma positiva e ostensiva, como nas curas ou nas comunicações elevadas, se possui um mérito moral necessário. Fala também da cura espiritual. Muitas das curas realizadas por Jesus não dependiam apenas de sua força fluídica, mas da fé e do merecimento daquele que recebia o auxílio. Ele falava sempre: a tua fé te curou. O fenômeno se realiza quando há sintonia e mérito da alma. Jesus, sendo o espírito mais puro que já passou pela terra, detinha o mérito pleno e o conhecimento absoluto das leis de Deus, o que lhe permitia operar os fenômenos com a mais alta potência e precisão. Seus feitos eram o coroamento de sua perfeição moral e seu conhecimento. Em síntese, meus amigos, o Espiritismo nos tira do campo do maravilhoso e nos coloca no terreno da razão. O milagre no Evangelho deve ser lido como fenômeno psíquico. Não é a quebra da lei, mas sim a aplicação da lei por espíritos superiores, muitas vezes potencializada pelo mérito daquele que a recebe. O milagre é um fato natural, desconhecido. Diante das luzes da codificação, podemos resumir o milagre sob a ótica espírita. O milagre teológico, como derrogação da lei de Deus, não existe. O milagre espírita é, como nos ensina Emmanuel, é a designação de fatos naturais, cujo mecanismo ainda é desconhecido pelo nosso entendimento fragmentário. Em suma, Jesus não veio para anular a lei, ele veio para exemplificar a perfeita aplicação dela. Se seus feitos não são quebras de regras
mas sim a manifestação de um conhecimento superior. A grande questão que se impõe é: quem é o ser que detinha tal domínio sobre as leis da natureza e da vida? Fica a reflexão e convido para que você possa assistir a segunda parte em breve. Meus irmãos e irmãs, encerramos a primeira etapa da nossa aula com a certeza de que a doutrina espírita é o consolador prometido que nos devolve a fé raciocinada. Aprendemos que, sob a luz da codificação espírita, o milagre na acepção de derrogação das leis de Deus não existe. O que o Evangelho registrou como milagre é, na verdade, a designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar, a lei divina, era defeso ao entendimento fragmentário da criatura da época. A grandeza de Deus se prova pela imutabilidade de suas leis, e não pela quebra delas. O Espiritismo, portanto, não diminui a obra do Cristo, mas se engrandece, provando que seus feitos extraordinários eram a aplicação sublime de leis universais, que ele, em sua pureza, dominava perfeitamente. Se os fatos não são milagres, mas sim fenômenos psíquicos, a pergunta que nos guia para o próximo encontro é: quem é este ser que detinha tal poder e conhecimento? Na parte 2, mergulharemos no coração da doutrina. Jesus, o médio de Deus. Até breve. E que a paz do Mestre nos ilumine.